Quando o cristianismo terminou a fase apostólica, no final do primeiro século, o mundo grego estava aberto para receber o cristianismo. Mas o mundo grego era voltado para o mito. E a história de Jesus não era mitológica. Era uma história real. Era uma história real. E a história real tende a ser sem graça. Isso. Deixa eu colocar uma notinha de rodapé. Um sem graça entre aspas. Porque, por exemplo, se eu olhar num telescópio hoje, não é aquele universo mágico que eu idealizava quando criança, brincando de astronauta, onde você vê a estrela naquele que a gente desenha e as estrelas sorrindo. Não é aquele universo. Sim. Ele é frio. Se eu pegar até as palavras do Carl Sagan, ele é indiferente. Mas, ao mesmo tempo que ele é frio e ele é indiferente, é muito interessante. Você vai soltar uma lágrima quando você olhar para aquela imensidão de estrelas, como eu fiz lá na Serra da Piedade. Exatamente. Você está entendendo? Então, assim, quando eu falo que a realidade ela não é tão extraordinária como o mito, isso não significa que ela não seja maravilhosa. Então, os evangelhos estão dentro dessa realidade que não é mitológica, mas é maravilhosa. Mas está aquém do mundo de mentalidade mítica. Então, um grupo de cristãos de Alexandria queriam adaptar a pregação cristã ao mundo helenístico. Porque tudo na época era helenístico. Mesmo com Roma dominando, era a cultura grega. E como é que eu vou adaptar? Bom, eu tenho que tornar o evangelho mais coisa. Aí começaram a criar. Qual a lacuna da vida de Jesus? Os 12 aos 30. E qual que era a gama de um herói grego? É justamente a infância e juventude dele, os trabalhos de Hércules. Hércules matando... Cara, então aí, foi assim, caiu como uma luva para os caras. Caiu como uma luva, os caras começaram a produzir textos tardios, como o Evangelho de Maria. Para essa fase de Jesus. Exatamente. Caramba, aí que surgiram os chamados evangelhos apócrifos. Sim. Onde Jesus, por exemplo, uma das histórias que Jesus, uma vez, estava brincando com os passarinhos, o pai dele chamou a atenção, ele bateu... Passarinho de barro. Ele bateu palmas, os passarinhos de barro saíram voando. Aí tinha uns meninos que queriam bater em Jesus e falaram com ele assim, olha, adivinha o que tem dentro daquele lugar lá. Entendi. Se você adivinhar, a gente te libera. Se você não adivinhar, a gente vai te bater. Lá dentro tinha um monte de menino pronto para bater em Jesus. Jesus foi lá dentro, tem um monte de porco. Quando eles abriram a porta, saíram um monte de porco. Jesus transformou os coleguinhas em porcos. Quando os pais do menino foram reclamar com José Maria, Jesus levantou a mão e matou os dois. Então essas coisas todas estão nos evangelhos apócrifos, que o pessoal fala que Constantino censurou. Tá vendo agora? Aí, nisso, surgiu um movimento que não deve ser confundido com o agnosticismo que eu falei, chamado gnosticismo, sem A. O gnosticismo diz o seguinte, tem um conhecimento secreto que te liberta. E nesse conhecimento secreto, eles começaram a falar que entre nós e Deus tem vários eons de elevação espiritual. E nesse mundo mítico ainda faltava uma figura da mulher. Aí eles falavam que tinha o Deus Pai... Deusa Mãe e Deus Filho Jesus. E a Deusa Mãe foi encarnada em Maria Madalena. Aí começou todo aquele mito de Maria. Provavelmente por causa disso. Aí você não corrige um erro, um extremo com outro extremo. O Papa, acho que foi o Inocêncio VIII, se eu não me engano, não vou lembrar qual dos papas que foi. Ele pegou e fez uma homilia, onde ele falou que Maria Madalena era prostituta. Ah, então é daí que surge essa história. Aí surgiu, século VI. Aí surgiu, Maria Madalena prostituta, ficou até hoje. Igual os índios do Brasil, que hoje são índios, não tem nada a ver com a Índia. Entendi. Mas assim, arqueologicamente não tem nada desse período da vida de Jesus, de 12 a 30? Nada. O Porque máximo ele seria uma pessoa normal mesmo. Normal. O máximo que eu pego é o contexto histórico daquele período. Tá. Eu posso falar com você, olha, era um período de instabilidade política, Roma estava fazendo isso aqui, tal, não tem nada. É como assim... como se fala assim, tá, Sérgio, não tem nada arqueológico da vida do Sérgio dos 6 aos 18 anos. Não, não tem nada. Mas eu posso ter uma ideia do que o Sérgio pode ter sofrido, que o Sérgio foi criado... Você é da onde? Do Rio ou não? Daqui? Não, eu não. Eu nasci em Londrina, mas Londrina. Fui criado em Minas. Foi criado em Minas. Minha infância foi em Minas. Pronto. Se for lá em Minas, tem uns restos arqueológicos. Então eu posso falar assim, olha, eu não sei nada... Melhor nem mexer nesses restos, melhor, né? Deixa eles lá. Eu não tenho nada do Sérgio direto. Mas eu sei que nessa época que o Sérgio era adolescente, foi a época que teve uma greve na pé da cidade dele lá, muita gente ficou desempregado. É provável que a família do Sérgio tenha sofrido... Você começa a fazer ali as ligações. Aí é uma hipótese que eu não posso repetir em laboratório, mas ela faz um sentido dentro do método de historiografia. Saquei. E uma outra história que eu vi, eu vou tirar muita dúvida aqui minha hoje. Eu espero saber responder tudo, senão o Google ajuda. Eu vi uma história uma vez, passava um documentário, acho que no History, num desses canais aí, de que
Jesus seria um cara muito esperto, muito inteligente, porque ele conhecia o Velho Testamento e sabia que ali estava escrito que surgiria um Salvador e tal. E com base naquilo ali, ele se preparou. Ele era uma pessoa normal, mas muito inteligente, muito esperta, que leu aquilo e, lendo aquilo, ele teria se preparado para ser aquela pessoa e aparecer. Então, eu lembro de um episódio lá clássico que é o Domingo de Ramos, né? Que tem na igreja, Sim, né? Que é o Domingo de Ramos, é quando ele entra lá e tal, e na igreja o pessoal leva os ramos e não sei o quê. Que ele saberia que iria acontecer aquilo e ele fez tudo para... Ele dava um jeito das coisas se cumprirem daquele jeito. Já ouviu essa história? Já, como que é? já. Isso aí, como que é? Olha, agora você vai ver que interessante. É uma loucura muito grande isso aí. O cético sou eu. Vou contar uma historinha para começar a responder. Diz que uma vez um religioso estava reverenciando as águas do rio Ganges. Estava mergulhando lá e tal. Coitado, caramba, Rio Ganges sofre pra caramba. Exatamente. Aí um amigo como você chegou para ele e falou: Paz, não faz isso. Você vai pegar uma doença aí. Isso aqui está contaminado. Não, não pode. Esse rio é sagrado. Vou te mostrar que não é sagrado. Trouxe um microscópio, colocou umas gotas do rio no microscópio. Quando o cara olhou o microscópio completamente poluído, desgostoso com a realidade, ele quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Embora essa parábola que eu contei coloque o religioso como, eu posso dizer que em todos os segmentos existem pessoas que agem como esse religioso. Entendi. Mesmo segmentos não religiosos. Uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Então o pessoal começa a inventar uns negócios que eu vou responder não como crente, como um estudioso. Isso. Quando eu te falei que a Maria Madalena foi discípula de Jesus e total, quando o meu livro sair, você vai poder ver, tá cheio de notas de rodapé. E notas de rodapé não é de artigo da UOL, artigo indexado, journal, livro técnico, acadêmico, é recurso ao grego, ao hebraico, papapá, que você vê, poxa, o livro foi bem pesquisado. Ainda que você chegue a uma conclusão diferente do autor, você vê que o livro foi bem pesquisado, como na sua área. Ainda que você, na física, aí, você fala assim, olha, eu discordo do fulano quanto a esse detalhe dos buracos negros. Mas a pesquisa dele foi bem fundamentada. Ainda que eu chegue a uma conclusão diferente, mas o cara, ele botou ali, né? A mesma coisa. O Código da Vinci, eu consigo ver que é uma pesquisa mal feita. Sim. Então, quando eu vejo, até, desculpa, eu não sei se vou quebrar agora o que eu falo aqui, mas a History só está caindo de qualidade dia após dia. Ah, sim, isso é verdade. A History, por favor, não sei se é em nome de vender mais ou se a população está ficando mais emborrecida, mais estúpida, sabe? Não tem mais uma coisa fundamentada. Ainda tem alguns especialistas que se prestam a dar depoimento, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Cadê a fundamentação disso? Não é que eu estou querendo defender a Bíblia, custe que custar, não, mas assim, dê-me as provas. O Constantino adulterou a Bíblia no Concílio de Nicéia. Esquece se crê ou se não crê. Vamos falar de pesquisa acadêmica. Isso é uma afirmação tão gratuita quanto eu dizer que você é pai de uma garota que está lá agora. Entendi. Tá, Rodrigo, peraí, vou até te processar aqui por calúnia e difamação, porque para você falar que eu sou pai de uma garota lá, você tem algum exame de DNA, tem alguma escola? Não, porque o Sérgio, sabe por que o Sérgio está aqui agora? Não é porque essa menina está lá, por isso que o Sérgio não vai à Bahia. Não, eu não fui à Bahia porque eu não estava com a agenda. Não, quer dizer, para você falar qualquer coisa, você tem que ter uma fundamentação mínima para elencar aquela possibilidade. Senão, você está fazendo um perjúrio ou você está levantando um falso depoimento, Sim. Só que a Bíblia não pode se defender num tribunal. Então, é muita sandice. Aí também tem outros que querem falar que Jesus foi para a Índia, que ele ficou lá na Caxemira, que ele aprendeu que Jesus era o yogi. Também do pessoal ufólogo, tem gente que fala que Jesus era um ET. Sim. Ah, não. Isso aí tem vários. Jesus era um ET. Então, assim, rapaz, olha, o mundo hoje... Isso aí não falo, não. Isso aí já um cara já veio brigar comigo. Mas, cara, é certeza absoluta. O cara falou assim, é certeza absoluta que Jesus Cristo era ET, porque ele desceu e não sei o quê. Eu falei, tá, eu você tenho tá falando medo... que é certeza, eu vou falar o quê? Eu tenho muito medo, e sem nenhuma arrogância que eu falo isso aqui, porque eu também sou uma pessoa com minhas limitações, mas eu tenho medo da histeria mental, seja do lado dos religiosos ou dos não religiosos. Você entendeu? E o fundamentalista, tem um fundamentalista ateu também, você sabe disso. Tem um fundamentalista agnóstico, tem um fundamentalista religioso, tem um ativista. Então, sabe, eu acho assim, o Deus que eu acredito não é o Deus dos escândalos.
Entendi. Embora Paulo falou. Mas da onde que esses caras tiram essa... É porque também Jesus, vou te contar, né, cara? Esse período de 12 a 30 aí é foda, né? Fica esse buraco. Fica esse buraco, cara, abre muita possibilidade pra loucura, né? Mas olha que interessante. Ninguém preocupa muito com a adolescência de Charles Darwin. É E também tem um buraco. A gente só sabe que ele... Tem. E dele nem quando criança, você só sabe dele ali quando tava no barco lá. Exatamente. O Nietzsche também só pega ele depois já quase ficando insano lá no sanatório. Ninguém preocupa com a adolescência de Mahatma Gandhi. Agora, é lógico. Aí isso aqui é uma coisa que a gente tem que admitir. O nome Jesus, ele tem uma coisa que atrai. Para você aderir ou odiar. Como dizia C.S. Lewis, você pode até cuspir nele, você pode até não acreditar nele, mas ele mexe com você. Porque é curioso que nenhum livro do mundo foi tão perseguido e hostilizado como a Bíblia. Nenhum. E olha o paradoxo. A Bíblia, que foi o livro mais queimado, mais proibido, mais hostilizado, hoje é o livro mais vendido e com o maior número de manuscritos preservados. Então, esse livro tem uma coisa que atrai o ódio ou a adesão completa. Claro. Só explicando, um amor ou ódio, né? Só explicando uma coisinha que eu falei aqui que pode gerar uma dúvida em alguém, quando eu falei assim, o Deus que eu criei não é o Deus dos escândalos, porque Paulo falou, nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Mas quando ele falou escândalo para os judeus, no sentido que os judeus se escandalizavam com aquilo que quebrava, não que Deus seja escandaloso. Entendi. Não seria uma derrota para Deus perder uma alma que fosse para o diabo? Doutor Rodrigo, sou muito seu fã, muito obrigado. Me converti e aceitei Jesus por sua causa. Olha, e mando legal. um abraço para o filho dele, Anthony. Anthony, um abração, Anthony. Valeu mesmo. Viu? Mas quem escreveu é o pai do Anthony, né? DC. Ele não falou o nome dele. Ô, DC, realmente, você tem razão. É uma perda para Deus. Aí é estranho um Deus que tem tudo poder perder. É que Deus é onipotente, mas ele adquiriu um ponto vulnerável. Deus pode ser rejeitado. Para quem tem uma visão arminiana da teologia, como é o meu caso, Deus assumiu um ponto vulnerável. Ele pode ser rejeitado. E a criptonita de Deus é o livre-arbítrio. Entendi. Essa é a criptonita de Deus. Você entendeu? E foi o que? Dizem que foi o que ele deu para o ser humano, né? Para o ser humano, exatamente. Ele criou, mas falou, você não é obrigado a ficar comigo se você não quiser. Entendi. Então, realmente, uma alma que vai para o diabo é uma perda para Deus, sim. Como religioso estudioso, qual a sua avaliação sobre o paradoxo de Epicuro, é isso? Epicuro. Epicuro tinha um paradoxo. Nós temos fragmentos de Epicuro. O paradoxo é atribuído a ele, que nós temos fragmentos. É igual Heráclito, a gente não tem todos os escritos. E Epicuro diz o seguinte, Deus é todo poderoso. Deus é todo bondade. O mal existe. Uma coisa aparentemente anula a outra. Uhum. Se o mal existe, então Deus não pode ser todo poderoso. Porque ele queria impedir o mal e não pôde. Ou se ele é todo poderoso, então ele não é todo bondade. Só que quando você estuda, eu teria que ter mais tempo para destrinchar isso. Quem perguntou foi o... eu não lembro mais, não. É porque tem muita pergunta nesse sentido aí. Né? Eu vou fazer aqui... Gente, não é jabá de novo. Não, já falei da Bíblia comentada, mas eu vou sugerir... tem um livro meu chamado O Ceticismo da Fé. Tem quase 700 páginas, mas não precisa ler tudo, não. Tem um capítulo que eu trato só sobre o trilema, chamado o trilema, né, o paradoxo ou trilema de Epicuro. Onde eu explico ali com os dados e eu mostro para você, ele não é incongruente, tá bom? Só que eu precisaria de mais tempo para... É como você explicar a física quântica em 30 segundos. Entendi. Porque acho que é uma das grandes questões das pessoas, é isso aí, né? Uhum. Se ele é o bom, por que tem gente que não sei o quê? Exatamente. Porque não sei né? Só para também não ficar no ar, se ele não respondeu, eu vou dar só uma pincelada. Lembrando que, se eu te perguntar assim, resuma-me física quântica em 30 segundos, não dá, né? Você fala assim, olha, eu vou te dar uma pincelada. Então, vou dar uma pincelada. O pessoal interpreta o Todo-Poderoso de uma maneira também artificial. Pantocrator, em grego, né? O Tsevaot. Não é Tsevaot, não. Vou lembrar em hebraico como é que se chama. O que acontece se Todo-Poderoso? Todo-Poderoso não significa que Deus pode fazer tudo indistintamente. Porque senão ele não seria coerente. Se Deus criasse a terceira margem do rio ou a quadratura do círculo, Deus não seria todo-poderoso, ele seria ilógico.
Sim. Então Deus pode fazer tudo de acordo com o caráter dele. E justamente por ser todo-poderoso, tem muitas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir, Deus não pode se arrepender, Deus não pode enganar, Deus não pode criar outro igual a ele mesmo. Tem um monte de coisa que ele não pode fazer por ser quem ele é, todo-poderoso, tá certo? E Deus não duela com o seu caráter. Ele é todo-poderoso e ele é todo amor. Mas para criar seres literalmente livres, ele tinha que assumir o risco do mal se tornar como potência e depois ato. Estou falando agora de metafísica. Tá certo? Eu quero o Sérgio vivo, mas existe a chance do Sérgio ser o pai de alguém que vai detonar com todo mundo. Entendi. Pai do anticristo, por exemplo. Mas eu vou arcar. E a prova maior que esse trilema de Epicuro é resolvido no amor de Deus é que quem pagou o preço do trilema foi o próprio Deus. Lembra que eu comecei a explicar por que Jesus morreu, não foi um mero mártir? Ele pagou o preço do mal que deixou de ser ato e